Olá, galera, tudo bem? Como estão todos aí? Cláudia Lacerda, tudo bem? Seja bem-vindo. O áudio está chegando legal aí, Cláudia? Tranquilo aí? O áudio legal? Galera, tem uma novidade para vocês. Conversei com alguns membros de nossas Forças Armadas, coronéis, capitães, né? Cheguei a conversar também com o general. Olá, galera, tudo bem? Deixa eu tirar aqui, diminuir o áudio. Bom dia, Luciano Carril, Gisélia Silva. Tudo bem com vocês? Espera um pouquinho para o pessoal ir chegando. Enquanto isso, a gente vai. Nildo Silva, tudo bem, Nildo Silva? Fábio Souza, acho que é Density, sei lá. Esse sobrenome do meio eu não consegui ler. Density, penso eu. Edith Ortega, bom dia. Ângelo Veloso, bom dia. Essa live de hoje, ela vai ser curta mesmo, tá? Apenas quero mostrar algumas coisas para vocês. E deixar bastante claro para vocês que a forma como estão ensinando vocês, tá? É o próprio sistema, são pessoas do sistema que estão ensinando vocês mal e porcamente, orientando vocês, são pessoas que recebem dinheiro do sistema, quer seja da esquerda ou da direita, para orientar mal e porcamente vocês, para vocês ficarem aí nessa questão aí, quem poderá nos salvar, quem poderá nos salvar, cadê as Forças Armadas, cadê as Forças Armadas, né? Antônio da Boit, Aldo Gomes, seja bem-vindo. Deixa eu ver quem mais está aí. José Orlando Pereira, seja bem-vindo. Certo? Bom, sem muitas delongas, vamos ao que interessa. Ir às ruas, o povo ir às ruas, convocado por esse movimento que é financiado pelo sistema, movimento que é financiado pelo negócio, essa galerinha aí do chamado Camisa nas ruas, né? E diversos outros segmentos, como MBL e Companhia Limitada, que quando trazem para vocês, vamos ver se volta ali, tá travando, né? Vamos ver se melhorou. Tá. Esses movimentos, eles são financiados pelo próprio sistema. Eu já disse para vocês, que me acompanham há bastante tempo, já disse que não existe esquerda e nem direita. Existe uma agenda nacional que está subordinada a uma agenda internacional para subjugação e controle dos nossos direitos e garantias fundamentais. Deixa eu ver se destrava ali. Okay. Isso faz parte, galera. O travamento das minhas conexões, isso faz parte, tá? Faz parte. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar aqui fazer um outro negócio, estabelecer conexão de uma outra forma. Deixa eu ver se eu consigo colocar a conexão num outro sistema. Deixa eu ver se o sistema entra numa nova forma de conexão aqui, aí eu vou tentar resolver isso aí. Bom, acho que entrou agora.
Ok. Retornando. Dê um feedback aí. Melhorou a conexão? Melhorada a conexão, galera? Beleza? Beleza. Acho que agora melhorou. Tá, então vamos ser breve para a gente não perder tempo, tá? Deixa eu só colocar essa mensagem do João Jorge Joaquim. Infelizmente, quem está no comando desse país é o STF, bandidos pilantras. Não, João, não é o STF que está no comando. O STF é só apenas o boi de piranha, que a gente chama, tá? Não é ele que está no poder. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Em contato com diversos representantes das Forças Armadas, os que serão os nossos chamados insurgentes dentro das Forças Armadas, em diversos pontos do Brasil, tá? Tanto faz na região norte, leste, sul, oeste, enfim. Conversei com muitos deles. A gente tem que conversar em off, fazer ligações, né, que não serão grampeadas, né? Eles já deixaram bastante claro o seguinte, que estão prontos para agir quando a população brasileira os convocarem. Porém, vocês têm que parar com esse negócio de ter político de estimação. 142 com Bolsonaro no poder. Eles não vão fazer. Ao contrário do que Jair Messias Bolsonaro disse em uma de suas publicações lá nas redes sociais dele, que ele chegou e disse que ele não vai acionar o exército dele. Ele disse assim: eu não vou acionar o meu exército. Primeiro, Jair Messias Bolsonaro não possui exército. Quem possui forças armadas, exército, marinha e aeronáutica é o povo brasileiro. Nenhum político brasileiro possui forças armadas, possui exército, possui marinha, possui aeronáutica. Nossas forças armadas estão ali para servir e proteger ao povo brasileiro, de forma sem políticas ou politicagens. E se a gente for para as ruas pedir 142 com Bolsonaro no poder, porque colocaram na mente, principalmente dos direitistas aí, dos que estão ainda adormecidos, achando que nós, o povo brasileiro, precisamos de um salvador da pátria, e que esse Jair Messias Bolsonaro seria o nosso salvador da pátria, ninguém vai fazer nada. As Forças Armadas não irão sair de seus quartéis para prender ministros do STF, prefeitos, governadores, deputados, estaduais, federais, senadores, enfim, ministros do Superior Tribunal Militar, ministros do Superior Tribunal de Justiça, desembargadores, juízes, promotores. Eles não vão fazer isso para dar um poder, que aí é perigoso, inclusive, isso, para dar um poder a esse pseudo-salvador da pátria chamado Jair Messias Bolsonaro. Já fiz lives e já expliquei para vocês. Não sou contra Jair Messias Bolsonaro, também não sou a favor dele, porque eu já tenho denúncias contra ele lá no Tribunal Penal Internacional, no curso do caso OTP-CR 273/2018, junto com denúncias contra Dilma, contra Lula, Temer, FHC, Collor de Mello, inclusive Sarney. Junto com denúncias contra governadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, ministros do Estado, na atual legislatura, no atual comando de Jair Messias Bolsonaro, assim como ex-ministros de Estado na época de Dilma Vana Rousseff, Lula, FHC e Companhia Limitada. As minhas denúncias no Tribunal Penal Internacional não têm nada a ver com a visão política ou com a ideologia política de quem quer que seja. Tem a ver com denúncias contra atos de genocídio e crimes contra a humanidade. Quem os praticou, pouco me interessa quem ele é, que partido político ele representa. Se é um genocídio e um humanicida, está por mim denunciado lá, com as devidas provas de autorias e materialidade dos crimes por ele praticado. Certo? Então, veja bem, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês e vamos ao assunto, já que agora a live estabilizou. Certo? Nós temos uma questão aqui, que é o decreto 1002. Ele trata do Código de Processo Penal Militar, da prisão em flagrante.
Artigo 243. Então, qualquer um de vocês pode entrar aí na internet, no seu mecanismo de busca, e coloca lá decreto 1002 ou Código de Processo Penal Militar. Artigo 243. Qualquer pessoa poderá, e os militares deverão prender quem for insubmisso ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito. Ok? Sujeição a flagrante delito. Considera em flagrante delito aquele que está cometendo o crime. Nossos prefeitos, governadores, ministros do STF, presidente da República, governadores, né, eu já falei, delegados de polícia, comandantes de polícia militar, comandantes de guardas municipais, os próprios policiais militares, civis, federais, que estão dando salvo-conduta aos atos ilícitos praticados. Promotores de justiça, juízes estaduais de primeira instância, desembargadores e por aí vai, tá? E ministros do STF, STM, STJ, ok? Acaba de cometê-lo, mas no caso deles, eles estão em crime reiterado, ou seja, o flagrante ele é reiterado, ele todo dia ele continua, o flagrante. Nós temos um outro decreto, que é o decreto 3.689, que é o Código de Processo Penal, na questão civil, da prisão em flagrante, artigo 301. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Considera-se flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, enfim. No caso, os prefeitos, governadores, em conluio com o presidente da República, com o ministro de Defesa, com os generais do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, com os nossos comandantes de nossas casernas, ou seja, os comandantes de nossos quartéis, que estão ali em flagrante delito de omissão de socorro, né? Lembrem-se, veja bem, decreto 1002, Código de Processo Penal Militar. Qualquer pessoa poderá, e os militares deverão prender quem for insubmisso ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito. Aí nós temos a lei 7.170, que fala da Lei de Segurança Nacional. Deixa eu chegar nela aqui. Define os crimes de segurança nacional, artigo 8º. Entrar em entendimento ou negociação com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes para promover guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil. Pena, reclusão de 3 a 15 anos. Ocorrendo a guerra ou sendo desencadeados os atos de hostilidade, a pena aumenta-se até o dobro. Então, vai de 6 a 30 anos. É o caso dos prefeitos e governadores, principalmente o João Dória, prefeitos, governadores de todos os estados que estão recebendo verbas do governo comunista chinês para imporem as vontades pessoais dos governos estrangeiros à soberania popular, ao povo brasileiro, ok? Os crimes que eles estão cometendo são os crimes de genocídio e crimes contra a humanidade. Então, nós temos aqui o decreto 4.388 de 2002, que promulga o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que é uma emenda constitucional no Brasil, certo? Já falei isso para vocês. Quando você vai no artigo 6º e 7º, nós temos o crime de genocídio e o crimes contra a humanidade. O que é crime de genocídio? Homicídios de membros do grupo. Ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo. O grupo que está sendo perseguido. Entendeu? É só esses dois aqui que mais nos interessa. Sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a sua destruição física total ou parcial. E o crimes contra a humanidade, nós temos no artigo 7º, parágrafo 1º, a linha A, o homicídio, o extermínio, a escravidão, prisão ou outra forma de privação de liberdade física grave em violação das normas fundamentais de direito internacional. O Brasil assina diversos tratados internacionais de direitos humanos, inclusive o Pacto de São José da Costa Rica, decreto 678 de 1992, tá? Tortura. O que está acontecendo? A tortura ela não é só física, senhores e senhoras. A tortura mental também faz parte, tá? Perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos políticos. Somos nós, que temos ideologia diferente da ideologia comunista e nazista.
raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos, vocês que são aí tementes a Deus, que são cristãos, que estão aí com suas igrejas fechadas, né? Para que vocês não possam buscar um pouco de conforto dentro da fé que vocês têm. Fé esta que eu respeito, embora não a reconheço como minha fé. Não sou obrigado a concordar com o mesmo ponto de vista religioso de ninguém. Mas se é seu ponto de vista religioso, você tem o direito constitucional de frequentar a tua igreja, o teu culto, a tua missa, né? O teu encontro lá, né, nos seus terreiros de Umbanda, Candomblé, o pessoal da chamada Mesa Branca, que são kardecistas, tem o direito de se reunirem ali e praticar a tua fé religiosa. É seu direito constitucional. Mas estão impedindo, inclusive, isso, para que você não encontre conforto de forma alguma, não encontre um jeito de buscar uma resposta para o que está acontecendo com vocês. Isso é um ataque ao seu equilíbrio emocional, é o seu estado psicológico. Isso é uma tortura psicológica contra vocês, tá? Então, da minha parte, e para os associados da ANSP, quem é associado da ANSP, no dia 29 de março, eu enviei um e-mail urgente, tá aqui, please confirm receipt of these emails and send it to é o juiz Piotr Hofmanski. Ele é o juiz-presidente do Tribunal Penal Internacional, ou seja, no dia 29 de março, disse, prezado senhor ou senhora, urgente, por favor, confirme o recebimento deste e-mail e envie-o ao juiz Piotr Hofmanski. Hofmanski é um polonês, que é o presidente do Tribunal Penal Internacional. Lá são 18 juízes no Tribunal Penal Internacional. E eu fiz lá uma denúncia para o presidente. Senhor presidente, caso OTP-CR 273, obstrução da justiça, eu já fui lá denunciar o chefe da unidade de informação e evidência do Ministério Público daquele Tribunal Penal Internacional, que chama-se Mark P. Dillon. Estou denunciando ele por obstrução da justiça, impedindo que as minhas denúncias sejam levadas ao conhecimento do juiz daquele tribunal para adotar as medidas internacionais necessárias para conter essa balbúrdia que está acontecendo no nosso país, esses ataques sistematizados contra a soberania popular para promover atos de genocídios e crimes contra a humanidade, contra povos aqui do Brasil, pessoas aqui do Brasil, que não estão aceitando as imposições de vontades pessoais através de exercícios arbitrários das próprias razões, de ministros do STF, governadores, prefeitos, em conluio com aquele que deveria fazer parte da mão armada do povo, que é o policial militar, o policial civil, o policial federal, o guarda municipal. Então, estou fazendo não apenas fiz a denúncia do chefe lá da Unidade de Provas e Evidências do Tribunal Penal Internacional, que reiteradamente vem impedindo que eu tenha acesso ao juiz, tá? Mas então também vem obstruindo as investigações das minhas denúncias contra prefeitos, governadores, o próprio presidente. Por isso que o presidente da República não me aciona, porque eu já denunciei lá também por acumpliciamento, por omissão, em crimes contra a humanidade e genocídio, tendo ele o poder constitucional para acionar o Tribunal Penal Internacional e solicitar a intervenção judicial daquele tribunal no Poder Judiciário brasileiro para a garantia da lei e da ordem em nosso país, haja visto que o Ministério Público e o Poder Judiciário brasileiro estão corrompidos a serviço desses atos para a promoção da eugenia nazista aqui no nosso país, que é o que está acontecendo com essa coisa que está pegando todo mundo, essa picadinha da abelha, e é o bicho aí que sequer existe, esse é o bicho, também, já encaminhei esses documentos lá para o Tribunal Penal Internacional. Então, isso aqui eu vou deixar no link depois da descrição do vídeo, para que vocês tenham acesso, mas está na parte pública do dossiê impeachment geral. E vamos lá embaixo. O que eu venho pedir para o juiz, lá do tribunal? Eu peço, são 7 pedidos que eu faço para ele de imediato, e depois eu vou fazer isso para cada um dos associados da ANSP, que esse juiz-presidente do Tribunal Penal Internacional determine a abertura de procedimento interno para apurar possível obstrução da justiça no curso do caso OTP-CR 273, por parte de Mark P. Dillon e outros membros do Parquet Internacional, ou seja, do Ministério Público Internacional. Eu não tenho medo de enfrentar ninguém, não, cara. Não me interessa quem é o canalha.
É genocida? Denuncio. Determina a imediata oitiva pormenorizada desse cidadão brasileiro, signatário do Estatuto de Roma, sobre minhas denúncias apresentadas a esse tribunal no acervo do dossiê impeachment geral. Determine cautelarmente a este cidadão brasileiro, vítima e testemunha de crimes contra a humanidade, e em desfavor da República Federativa do Brasil, todos os benefícios, facilidades e imunidades previstos no Acordo sobre Privilégio e Imunidade do Tribunal Penal Internacional, artigo 19 e 20, para que, por ordem de um Tribunal Penal Internacional que tem jurisdição aqui no Brasil, o Brasil ficará impedido de promover qualquer ação civil ou criminal contra mim nas esferas judiciais, impedido de determinar a minha prisão, policiais civis, militares federais, não, ainda que eu avance sinal vermelho, não interessa. Não poderei responder nenhum tipo de processo judicial ou administrativo, até que o Tribunal Penal Internacional mantenha esse impedimento. Determine cautelarmente a esse cidadão brasileiro, vítima e testemunha de crimes contra a humanidade e genocídio, e em desfavor da República Federativa, né? Esse é o 3, desculpa, vamos aqui para o 4 agora. Determine cautelarmente a imediata inclusão do nome desse cidadão no Programa Internacional de Proteção às Vítimas e às Testemunhas. Já estou com contatos com 2 embaixadas brasileiras para que eu consiga um asilo político temporário, para que eu me proteja dos atos de hostilidades de nossos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público Brasileiro e também de policiais civis, militares ou federais, como vem acontecendo com a Polícia Federal, tentando de todas as formas calar a minha boca através de processos que eles estão instaurando contra mim de forma arbitrária, totalitária, sem nenhum lastro ou fundamento jurídico. Determine cautelarmente que esse tribunal conceda assistência jurídica internacional gratuita a esse cidadão. Determine que a língua portuguesa seja inserida como língua oficial de trabalho no curso do caso OTP-CR 273/2018, dada a complexidade das provas por mim já entregues a esse tribunal. Veja bem, a língua de trabalho oficial deles é o inglês e o francês, mas o Estatuto de Roma permite que o denunciante, ou o Estado que denuncia, possa solicitar ao juiz do tribunal que todos os trabalhos também sejam feitos, além do inglês e francês, também no idioma oficial do país de origem. Tá? E, por fim, determina o afastamento preventivo a bem do interesse público internacional do servidor Mark Pedillo da sua função até que as investigações sobre minha denúncia de obstrução de justiça seja concluída. É importante mostrar para vocês que eu mandei lá para o juiz do Tribunal Penal Internacional uma série de informações para ele, tá? Com links das minhas páginas no YouTube e no Facebook, por isso que eu sou muito sabotado no Face e no YouTube, tá? Vamos voltar aqui. Então eu digo aqui, ó, no link a seguir, esse presidente poderá ver uma live que fiz da minha prisão arbitrária no Brasil, ocorrida no dia 26 de janeiro de 2021, na cidade de Várzea Grande, Mato Grosso. Isso já tem quase 300 mil visualizações. Essa live que eu fiz quando eu fui preso arbitrariamente, me jogaram dentro do camburão. E uma coisa que é importante dizer para vocês: eles iniciaram um processo judicial contra mim e simplesmente estão empurrando com a barriga o processo porque eles viram que fizeram merda. O Ministério Público não se manifestou, a juíza se recusa a se manifestar, já pedi busca e apreensões de documentos e ela sequer faz nada. Já vai fazer 2 meses isso aí, foi 26 de janeiro, então teve 26 de março, 26 de abril, certo? Mas o processo entrou lá no comecinho de abril, agora no comecinho de maio, irão fazer 2 meses. E nada, a busca e apreensão, tudo que eu solicitei, eles não fizeram nada, porque eles viram que fizeram merda e quem tem toba tem medo, tá? Após a minha prisão, fiz uma live explicando os fatos à população brasileira. E, enfim, fui mostrando para eles, olha, falando sobre o corregedor da Polícia Federal, quando o corregedor da Polícia Federal disse para mim, vá reclamar com o Papa ou o Trump, debochando da minha cara e me expulsou da sede da Polícia Federal lá em Cuiabá. O corregedor, o procurador de justiça do Ministério Público lá do estado de Mato Grosso, me ameaçou de prisão quando eu fui lá denunciar os colegas deles por promotores de justiça por práticas de crimes contra a humanidade e genocídio. Eu fui literalmente expulso da sede do Ministério Público. Gravei tudo isso, tá? Mostrei para ele uma série de outros pessoas, vários vídeos que vocês mandaram para mim, eu estou consolidando tudo numa pasta só e mandei para ele, dizendo, olha aqui, os abusos de autoridade, policiais espancando cidadãos em todo o território nacional, ordens absurdas de prefeitos, governadores. Mandei uma série de informações para eles.
além das outras informações que eu já tinha mandado lá, certo? Então, galera, com relação às minhas conversas com os policiais, com os membros, policiais não, desculpa, com os membros das Forças Armadas, inclusive conversei até com o general, tá? Coronéis, conversei com capitães, né? Conversei também com sargentos, e de diversos pontos do território nacional. Não é apenas uma região X ou Y, não. Eu conversei com uns que foram me apresentando a outros em diversos pontos do território nacional, e a gente teve uma conversa muito séria. Eles estão muito preocupados, eles não estão satisfeitos com tudo isso que está acontecendo, mas existe uma merda chamada no ordenamento lá das Forças Armadas, que é essa porcaria chamada de hierarquia e disciplina, que também mantém o militar adormecido e sob controle. Então ele acha que ele precisa de uma voz de comando, e essa voz de comando tem que ser o povo brasileiro nas ruas pedindo a prisão. Desculpa, vou me corrigir aqui. Decretando, determinando a prisão desse cidadão, de prefeitos e governadores, vereadores, deputados estaduais, juízes, promotores de justiça que estão impondo essas narrativas aí dessa, em nome desse pseudo-combate a sabe-se lá o quê. Vocês precisam ir para as ruas. Forças Armadas, socorro. Essas são as faixas que vocês têm que fazer. Forças Armadas, estamos determinando a prisão do prefeito aí na sua cidade. Estamos determinando a prisão do governador aí da sua cidade. Exigimos a presença das Forças Armadas para cumprir a prisão desse cidadão, que é um direito constitucional nosso. Nos municípios onde não tem Forças Armadas, vocês precisam se insurgir, e não é uma ou duas pessoas, vocês têm que se insurgir no mínimo 10% da população local. Se vocês são 30 mil, 3 mil pessoas têm que ir para as ruas. E tem que ir para as ruas, ir lá na prefeitura, prender o prefeito, ir lá no Poder Judiciário, encaminhar o prefeito preso, e vocês vão dar a voz de prisão na frente do juiz, exigir que o juiz faça todos os procedimentos e acione o Tribunal Penal Internacional, porque o juiz local do teu município não pode agir em crimes contra a humanidade e genocídio. É a Justiça Militar que age ou a Justiça Federal. Vamos aqui, com base na Lei de Segurança Nacional, artigo 8º, tá? Entrar em entendimento ou negociação com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes para provocar guerra ou atos de hostilidades contra o Brasil. Seu prefeito está fazendo isso, o seu governador está fazendo isso, e o vereador que não derrubou o decreto do prefeito é cúmplice nisso, cúmplice por omissão. A Assembleia Legislativa, ou seja, os deputados estaduais ou distritais que não derrubaram o decreto do seu governador dos estados ou do Distrito Federal, são cúmplices nisso. Tem que prendê-los todos. O presidente da República, que vendo os atos de hostilidades praticados contra o povo brasileiro, não aciona nossas Forças Armadas para garantia da lei e da ordem e manda prender ministros do STF, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores, os caralho a quatro que seja, e não aciona o Tribunal Penal Internacional para garantir a lei e a ordem no nosso país, ele é conivente por omissão. Quando ele diz para vocês que ele não pode fazer, Jair Messias Bolsonaro, não pode fazer nada, ele mente para vocês. Eu já falei para ele, mandei documento para ele, não vou me estender muito nessa live, dizendo, você não precisa fazer nada, acione o Tribunal Penal Internacional, mande oficialmente as denúncias lá para ele, as minhas denúncias e as diversas outras denúncias que você está recebendo aí, mande as diversas denúncias que você já coletou através da Polícia Federal ou da ABIN, e encaminhe para o Tribunal Penal Internacional, dê o nome a quem está cometendo os atos de hostilidades contra a República Federativa do Brasil, contra o Estado Democrático de Direito, e exija que o Tribunal Penal Internacional cumpra com o papel internacional dele, para qual nós também, o povo brasileiro, pagamos, além dos outros 122 países que fazem parte. O Tribunal Penal Internacional é financiado com recursos públicos dos 123 povos que lá se fazem representar. Jair Messias Bolsonaro não faz nada disso. Porque ele é conivente, ele faz parte da agenda, vocês não entenderam ainda. Ele foi colocado ali por essa agenda comunista que está em andamento. A primeira viagem que ele fez foi para Davos, onde concentra-se os maiores pilantras da economia mundial. Segunda viagem dele foi lá para a China, para reforçar os laços comerciais com o governo comunista chinês. Será que vocês não aprendem?
Sem essa de 142 com Bolsonaro no poder. Nós não temos que exigir 142, 147, 148, 14 caralho a 4. Nós somos o povo brasileiro. Nós temos que determinar a prisão por altíssima traição contra a soberania popular. Simples assim. Os crimes são amplos. Não é um crime de prevaricação, de associação criminosa, condescendência criminosa, de corrupção ativa, passiva. É crime de genocídio e crimes contra a humanidade, senhoras e senhores. Parem de ficar conversando de crimes comuns. Não se trata mais de crimes comuns, de corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro. Não se trata de abuso de autoridade, que é crime comum. Trata-se de crimes graves, crime de genocídio e crimes contra a humanidade, que não prescrevem, não têm prerrogativa de foro por função. Deixa eu ler aqui para os senhores. Deixa eu mostrar aqui para os senhores. No decreto 4.388, que promulgou o Estatuto de Roma no Brasil, o artigo 27, irrelevância da qualidade oficial. Parágrafo 1º. O presente estatuto será aplicável de forma igual a todas as pessoas, sem distinção alguma, baseada na qualidade oficial, em particular a qualidade oficial de chefe de Estado ou de governo, de membros de governo ou do parlamento, de representante eleito ou de funcionário público. Em caso algum, eximirá a pessoa em causa de responsabilidade criminal nos termos do presente estatuto, nem constituirá de per se motivo de redução da pena. As imunidades ou normas de procedimentos especiais decorrentes da qualidade oficial de uma pessoa, nos termos do direito interno ou do direito internacional, não deverão obstar a que o tribunal exerça a sua jurisdição sobre a pessoa. Não interessa se ele é ministro do STF, se ele é governador de estado, se ele é presidente da República, se ele é membro do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Pior ainda para ele, porque aí tem o artigo 28 que diz o seguinte: da responsabilidade dos chefes militares e outros superiores hierárquicos, além de outras fontes de responsabilidade criminal previstas no presente estatuto por crimes da competência do tribunal, o chefe militar ou a pessoa que efetue efetivamente como chefe militar será criminalmente responsável por crimes de competência do tribunal que tenham sido cometidos por forças sob seu comando e controle efetivos ou sob sua autoridade e controle efetivos, conforme o caso, pelo fato de não exercer um controle apropriado sobre essas forças. O que é que vocês têm que aprender na vida para criar vergonha na cara, criar coragem e começar a lutar por seus direitos e garantias fundamentais? Chegam de passar a mão na cabeça de qualquer um político, de vereador, de prefeito, de governador, de deputado estadual, federal, de senador da República. Esqueçam nossos representantes. Nós não temos representantes. Ninguém nos representa, não entenderam isso ainda. E só iremos nos libertar quando nós criarmos vergonha na cara, irmos às ruas, prender esses caras todos, com base na lei, na Constituição Federal e nos tratados internacionais, e nossas forças armadas irão sair de seus quartéis, senhores, para cumprir nossa voz de prisão de cidadão, sem partidos políticos ou sem políticos. Não vão vestidos com camisinha de Bolsonaro ou de Lula ou com caralho a 4, que nossas forças armadas, os nossos homens decentes, que são mais de 80% que está lá dentro, estão cagando e andando para o político que você endeusa. Eles não querem saber disso. Eles não vão sair às ruas para prender ministros do STF, que são genocidas, eles sabem disso, governadores e prefeitos, para darem voz a um genocida chamado Jair Messias Bolsonaro, porque eles também sabem que Jair Messias Bolsonaro é um genocida, um humanicida também, tal qual é Lula, Dilma, Temer, Collor e todos os outros. Não se deixem mais emprenhar pela porra dos ouvidos. Despertem. Tudo é conversa fiada. Se o povo não se unir, o povo não se liberta. Simples assim. Simples assim. E quanto mais vocês retardarem os seus atos de ofício, senhores cidadãos brasileiros, pior vai ficar o dia a dia.
dia da população brasileira. O pior vai ficar para cada um dos senhores. Pior ficará para cada um dos senhores. Esses generais bostinhas 4 estrelas têm que ser os primeiros a serem presos. E eu já ouvi de membros das Forças Armadas que nos quartéis deles, não é de um ou outro quartel, não. Eles próprios, na hora que tiver insurgência popular, eles próprios irão prender os seus melancias lá dentro. E quando saírem as ruas, já fizeram a faxina dentro de casa. Aí eles saem às ruas para fazer a faxina aí fora. Vão fazer tudo o que precisa ser feito e depois retornarão para os seus quartéis. Não haverá repeteco de 1964, porque 1964 não foi uma salvação da pátria para o povo brasileiro. Porque não fizeram o que tinham que ser feito. Então levantem-se, lutem-se, despertem, ergam-se. Caminhem no seu dia a dia com dignidade. Como disse o doutor Wilson Coressawa, o que vocês vão falar para os seus filhos no amanhã? Você não pode ir no supermercado comprar as coisas que o seu filho quer porque o prefeito diz que aquilo não pode comprar? Quem é esse cara? Como disse naquele filme, Batman vs Superman. Quando o Superman pegou o Batman, ergueu ele e disse: você para de fazer suas coisas que você está fazendo aí, meu patrãozinho. Senão eu vou destruir você. Batman, infinitamente inferior a Superman, respondeu para ele: você sangra. Nossos prefeitos, nossos governadores, nossos ministros do STF, Superior Tribunal Militar, presidente da República, autoridades policiais, civis, militares, todos eles são seres humanos como eu e vocês. Todos nós, seres humanos, sangramos. A questão é, quem irá sangrar quem? Senhores e senhoras, nossas liberdades estão na mão de cada um de vocês. Eles irão agir. E policiais civis e militares já começaram a despertar com aquela morte, aquela execução daquele policial lá da Bahia, uma morte no hospital daquele major PM lá da Polícia Militar de Mato Grosso. Aí, você, policial militar de Mato Grosso. Deu risada quando eu fui preso no Camburão, né? Agora o teu coleguinha de farda, um major, foi executado dentro de um hospital. Ele foi executado. Essa é a palavra. Dentro de um hospital. Mas não sabiam que ele era major da PM, né? Achavam que era um bostinha como o Glaucio. Então, senhores comandantes das polícias militares de todos os estados da federação, todas as unidades, está na hora dos senhores se insurgirem contra os seus prefeitos e governadores. Esqueça esse negócio de hierarquia e disciplina, não se trata mais de lei, se trata de justiça. Esqueçam a Constituição Federal, se trata de aplicação da justiça nesse país, que não está sendo aplicada porque os nossos juízes e promotores, principalmente do alto escalão da República, que são lá membros que atuam nos tribunais de justiça, no Superior Tribunal Militar, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, eles estão ali para dar validade jurídica aos atos ilícitos de prefeitos e governadores, aos atos ilícitos de policiais militares genocidas e humanicidas, que sentem a sede e o desejo de massacrar um cidadão indefeso. Isto não é um policial militar. Isso é um covarde que não enfrenta cara a cara, mano a mano, alguém que tem a mesma condição de força de enfrentá-lo. Joga uma mulher no chão, depois dela estar subjugada, ainda mete o spray na cara de pimenta na cara dela. Isso não é um homem. Isso não deveria estar vestindo uma farda de uma polícia militar. Então isso transforma todos vocês, policiais militares, em covardes, porque vocês não fizeram nada para proteger aquela cidadã dos seus covardes que estão aí dentro. Então vocês são covardes por omissão. É isso que vocês são, policiais militares, civis, policiais federais e principalmente vocês, membros das Forças Armadas. Essa vela que vocês dizem ter aí no meio da calça de vocês, logo abaixo da virilha. Todos vocês fizeram o que com isso aí? Fizeram a cirurgia e mudaram para aquela coisa rachada? O que vocês são? Homens! Então ajam como homens! Está passando da hora, senhores! Eu conheço muito mais mulheres, até com idade avançada, que são muito mais
macho do que vocês dizem ser, só porque usam farda, a pistola 9mm apontada para a cara de uma pessoa desarmada. Tô de saco cheio dessa merda toda. Venho fazendo muito além dos limites da minha força o que eu preciso fazer para despertar vocês. E quando alguém vem aqui nas minhas redes sociais e faz comentários levianos contra a minha honra e a minha dignidade, para tentar assassinar minha reputação, quantos de vocês, brasileiros, vão ali e acabam com aquele cara que está comentando, fazendo narrativa para tentar manipular vocês contra mim? Quantos de vocês vão lá e destroem ele nos comentários? Eu tenho que me defender ainda de todas as difamações, calúnias e injúrias contra mim? Nem isso vocês têm coragem de fazer? Pois não merecem passar o que estão passando, merecem perder seus entes queridos. E vai ficar pior ainda mais. Não sabe o que fazer? Pois eu ensino vocês o que fazer todo santo dia. E vocês ainda assim não fazem, porque são covardes. Preferem morrer de joelhos, caminharem de joelhos, alimentando esse sistema genocida nacional e internacional, do que morrerem de pé com dignidade. Brasileiros covardes. Não me interessa se você usa fardo ou não. 210 milhões de covardes. Faço uma live com o doutor Wilson e ensino vocês a pedirem a prisão de cidadão de seus prefeitos e governadores, e ainda assim vocês não fazem porque são covardes. Tem medo de morrer? É isso? Todos nós iremos morrer um dia. Despertem seus bandos de covardes. Tomem uma atitude. Vão às ruas e fechem tudo. Caminhoneiros, fechem o sistema de transporte desse país. Membros do agronegócio, você agricultor, suspenda a remessa de alimentos para o governo comunista chinês. Repasse seus alimentos para o povo brasileiro que está passando fome e pare de alimentar nossos inimigos. Vocês não são patriotas. Vocês do agronegócio e vocês aí do sistema de transporte rodoviário nacional. Vocês caminhoneiros. Se vocês são patriotas, então paralisem seus movimentos. Parem de seguir esses sindicalistas pelegos que estão aí só para manipular vocês. E vocês do agronegócio, parem de seguir esses líderes da ProSoja, de qualquer outro tipo de associação que vocês criaram, porque esses caras são pilantras. Vocês do comércio, cancelem suas inscrições no cadastro de diretores lojistas do seu município, de seu estado. Façam uma reunião e revoguem a eleição desse vagabundo, que não passa de um genocida a serviço de genocidas, para fechar o teu comércio. Tomem atitude, ou então vocês irão morrer de fome, irão morrer lentamente, então que morram com um tiro na testa, mas morram de uma hora para outra. E morram com coragem, morram com honra, com dignidade, do que morrer ajoelhado diante de um picareta safado que não tem um pingo de força para enfrentar você, que se esconde em seus palácios das prefeituras e dos governos de estado, que chamam as forças policiais para ainda protegê-los, porque são covardes, como são esses caras do ministros do Supremo Tribunal Federal, os desembargadores dos tribunais de justiça, os ministros do Superior Tribunal Militar, os ministros do Superior Tribunal de Justiça. São covardes, como é esse cara que vocês chamam de mito, esse covarde chamado Jair Messias Bolsonaro, outro covarde que se esconde no Palácio do Planalto, protegido pelas nossas Forças Armadas, que gasta milhões do nosso dinheiro para ficar passeando para lá e para cá, para fazer seus atos populistas, para se manter no poder. E vem a público e vem dizer para você, idiota, que não sabe quais são os seus direitos e garantias fundamentais e quais são as obrigações do seu presidente, ele vem a público dizer, eu não posso fazer nada, tá ok? Porque o STF não deixa, tá ok? Se eu fizer alguma coisa, a Câmara dos Deputados tá ok, me caça, tá ok? Que absurdo, que mentira! Despertem! Esse cara foi colocado ali pelo comunismo, tal qual aconteceu com Donald Trump, aquele safado nos Estados Unidos, para manter vocês adormecidos na esperança diária, na fé diária, que a qualquer momento o seu salvadorzinho da pátria vai fazer alguma coisa. E já vão para quase 2 anos e meio de mandato, ele nunca fez nada para combater a corrupção neste país, tal qual aquela porcaria chamada ministra Damares Alves nunca fez nada para combater a pedofilia nesse país. Cadê o caso da criança Larissa, que está lá ainda, sendo explorada sexualmente até por policiais civis e militares lá de Cuiabá, Mato Grosso? E o que foi que ela fez para salvar aquela menina
Nada, 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 nada. Pelo contrário, dá salvo-conduto para eles, proteção para eles. Estou cansado disso. Despertem, senhores, despertem, porque os dias se encerram. Eu falei para vocês que tinha que ser nos primórdios de 2021 e vocês não me ouviram. Dia 4 de janeiro até dia 21, 22 de janeiro, eu fiquei lá em Brasília, todo santo dia fazendo live, todo santo dia ensinando vocês sobre seus direitos e garantias fundamentais, e aquele covarde que vocês chamam de mito não teve coragem de me receber. Cadê aquele caminhoneiro, aquela galerinha, empresários que saiu de São Paulo para fazer uma movimentação lá em Brasília, que agora vem para vocês e disseram o seguinte: é o seguinte, a gente não pode pedir as Forças Armadas, porque como não podemos pedir Forças Armadas? Nós somos o povo. Artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo. Nossas Forças Armadas são nossas Forças Armadas, senhor Jair Messias Bolsonaro. Não é o seu exército, Jair Messias Bolsonaro. As Forças Armadas pertencem ao povo brasileiro e a ninguém mais que não seja o povo brasileiro. Não pertence a um deputado, não pertence a um senador, ao ministro do STF, ao ministro do Superior Tribunal Militar, não pertence a um general, não pertence a um presidente da República. Os homens e mulheres de nossas Forças Armadas estão ali a serviço da soberania popular, a serviço do povo brasileiro. Aprendam isso, brasileiros! Ele não tem exército. Quem tem exército somos nós. E o contingente de nossas Forças Armadas é infinitamente inferior aos 210 milhões de brasileiros. Se nós nos insurgirmos em larga escala, nem nossas Forças Armadas seriam capazes de nos conter. Agora, com detalhe, mais de 80%, cerca de 80% de nossos membros de Forças Armadas estão conosco, só precisando de uma voz de comando. Sejam, então, cada um de vocês essa voz de comando nas ruas. Se articulem, se mobilizem, sem camisetas de fulano de tal, de Beltrano, de político de paixão por ninguém. Vista no máximo um verde e amarelo, uma camiseta que tem a bandeira do nosso país. Sem partidos políticos, sem políticos, exige a prisão de todo mundo e entrega todos eles para julgamento no Tribunal Penal Internacional. Vamos apresentar nossas acusações, quem for inocente vai ser inocentado, quem for culpado vai ser culpado e vai responder pelos seus atos. Vamos fazer busca e apreensão de bens e patrimônios pessoais de prefeitos, governadores, para restituir todos os prejuízos causados para cada um de nós, povo brasileiro. Quem não sabe quem sou eu? Glaucio Cabral, autor do dossiê vítima geral e do caso OTP-CR 273/2018, junto ao Tribunal Penal Internacional. Quem quiser, faça parte da ANSP Brasil. Desperte, liberte-se, tá aí o telefone. Quem quiser. Quem não quiser, paciência. Quem quiser colaborar com a ANSP Brasil, faça suas doações. Quem quiser, quem não quiser, não faça. Simples assim. Nós precisamos de dinheiro para pagar advogados lá na Europa. Custa 5 mil euros um advogado para entrar com ação lá para nós. Vai dar de 30 a 35 mil reais. Precisamos arrecadar esse dinheiro. E depois precisamos de arrecadar dinheiro para fazer outras demandas internacionais. Esse governo de vocês aí, chamado Jair Messias Bolsonaro, colocou a nossa moeda lá embaixo em relação às outras, colocou a gente em situação de pobreza em relação aos outros países. Aqui, nós poderíamos gastar quanto lá no Tribunal Penal Internacional hoje? 2 mil a 5 mil reais. Mas como nossa moeda está super desvalorizada, vai para 30, 35 mil reais. E não há o que esse tal de merdinha Paulo Guedes fale que justifique este câmbio, onde nós temos que ser o pobre na relação cambial, onde a nossa moeda tem que ser a mais pobre na relação cambial. Sintam-se à vontade para vocês fazerem o que quiserem. Querem morrer? Morram. Querem morrer de pé, lutando por seus direitos e garantias fundamentais? Façam. Querem morrer de joelhos, à míngua, no decorrer do tempo, enquanto ainda precisarem de seres humanos? Faça, siga. É tua vida, é seu destino, é você quem escolhe. Como dizia aquele programa, é você que decide o final. Qual final você quer? É você
que decide o final que você quer. Somos nós que, no momento atual, através de nossos pensamentos, podemos projetar o nosso futuro. E o futuro que diariamente vocês estão projetando para nós, porque vocês ainda são a maioria. Eu convivo nessa massa onde a maioria está projetando a inércia, a covardia, o menosprezo para consigo mesma. A maioria de vocês está assim. A partir do momento que vocês projetarem que vocês são fortes, são invencíveis, são imbatíveis, e que a maioria de vocês começarem a projetar isso, o nosso futuro será um futuro de liberdade como vocês nunca viram antes na história. E vocês vão poder saber quem são, de onde vieram, o que estão fazendo aqui e para onde irão. Quantas vezes eu tenho que dizer isso para vocês? Mas não esperem um salvador da pátria. Cada um de vocês tem que ser o salvador da pátria de si mesmo, unido com o teu outro, com o outro, com o outro, e aí nós seremos salvadores da pátria de nós mesmos, sem depender de ninguém. Entendam isso e vocês serão livres como nunca foram livres na história da humanidade. Muito obrigado.